Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês o conhecimento necessário, uma iniciativa da Escola Ananke, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Apresentando essa entrevista comigo, eu tenho meu amigo Roger Ribeiro. Boa noite a todos, é muito bom estar com vocês aqui novamente. Luiz Eduardo, nosso convidado hoje, tem um currículo bastante extenso. Ele é contador, gestor de contratos, mestrando em patrimônio cultural pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenador da Superintendência de Promoção da Liberdade Religiosa, que compõe a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ele é vice-presidente da Federação Interreligiosa Brasileira e diretor social do Afoxé Raiz da Verdade, Raiz de Verdade. Isso. Conselheiro do CONEPLIR, Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Religiosa de Matriz Africana. Eu estou aqui, Luiz Eduardo, com o Adriano Vinhal. Adriano, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu espero poder, de forma muito humilde, aí, com o meu pouco conhecimento aí da vida, poder abrilhantar aí o programa de vocês, a entrevista de vocês. Obrigado pelo convite. Não, isso daqui é uma honra para a gente, nós é que agradecemos. Luiz Eduardo, traga para nós aqui a primeira pergunta, sei que você está ávido para fazer. Beleza. Então, muitas pessoas que acompanham o nosso canal, elas não conhecem um tanto quanto funciona toda a estrutura do Estado no sentido de garantia de direitos, de aplicação de certas políticas públicas, incluindo a questão da liberdade religiosa, como a gente tem. Então, eu queria que o senhor falasse, para introduzir os nossos espectadores, em como funciona o trabalho da Suplir e como funciona seu trabalho ali dentro enquanto coordenador da Suplir. Bom, na verdade, a superintendência ela foi montada nessa gestão do governo atual. Até então, ela era uma coordenadora, ela era uma coordenação atrelada à igualdade racial. Então, na verdade, ela já existe estruturalmente, mas falta ainda fazer a publicação no Diário Oficial. Ela já existe na prática ela já está funcionando, né? Toda a Secretaria de Direitos Humanos ela é composta de várias pastas, né? Ela tem pastas focadas para pessoa idosa, pastas voltadas para as pessoas com deficiência, pastas voltadas para o público LGBT, né? E também a igualdade racial e comunidades tradicionais, e criou-se também a questão da intolerância religiosa. Por toda essa necessidade. Essa necessidade acaba ocorrendo através das demandas que começaram a acontecer com muita frequência e que culminou até final do ano passado com ataques de narcotraficantes que se auto-intitulavam de matriz evangélica, neopentecostal, e aí a gente chegou realmente a ter uma quantidade, um volume de atendimento que justificava e que realmente chamou a atenção da criação dessa superintendência, ou seja, de uma área que cuidasse estritamente da defesa e da promoção da liberdade religiosa. Ou até mesmo de você não ter nenhuma. Né? Por incrível que pareça, as principais demandas que se tem de intolerância religiosa, pelo menos nos controles que eu faço, são sempre voltados para as tradições de matriz africana. Existem outros, mas eu diria que 80%, mais um pouco, se não me falha a memória, ultimamente estava em 87% dos ataques e dos casos de intolerância eram voltados contra a matriz africana. Aí eu falo Umbanda, Candomblé, Catimbó, Jurema, todas essas religiões que, de alguma forma, trazem essa nuance de matriz africana. Mas, por incrível que pareça, uma tradição ou uma filosofia
que pouco se fala, mas que sofre muita intolerância, são os ateus. Que as pessoas associam aquela pessoa que não tem uma crença em divindade nenhuma, associam essa falta de crença a uma divindade a uma pessoa sem ética, sem caráter, desonesta. Isso é muito preocupante. Adriano, você tocou num ponto aqui interessante, que foi falar sobre ataques que vêm sendo feitos por grupos criminosos. E eu queria comentar aqui, para trazer a sua experiência para nós, com relação a grupos políticos. A gente sabe que o Brasil hoje ele teve a ascensão de certos segmentos religiosos à vida política, ao poder público, muita participação tanto no executivo quanto no legislativo, de pessoas ligadas a certos segmentos que muitas das vezes se põem ali como adversários, se põem ali como opositores a uma característica própria do nosso Estado, que é o de ser laico, né? A nossa Constituição, ela configura um Estado laico. E eu queria saber, segundo a sua experiência, como é que é a relação do Estado com esses grupos eleitos, né? A gente está falando aqui de indivíduos ou em cargos nomeados pelo Executivo, ou eleitos pelo Executivo, ou de indivíduos eleitos pelo Legislativo. Qual é essa relação do Estado com esses grupos políticos ligados a certos segmentos religiosos no que diz respeito à fiscalização e à implantação de políticas públicas dentro aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo? Então, na verdade, a gente tem que, toda a história ela é boa, que a gente começa lá no começo, para a gente poder formalizar uma ideia de como está agora, né, de como se chegou a isso. Você começa na década de 70, essa miscigenação, finalzinho de 70, para ser mais exato, essa miscigenação das questões da religiosidade dentro da política. Já havia, obviamente, no passado, porque, se não vejamos, a Igreja Católica sempre influenciou muito o Estado brasileiro. Né? Sempre. Não só o brasileiro, mas já que a gente está falando de nação, o Estado brasileiro. E você tem, depois, de uma certa forma, de 70 para cá, uma articulação, uma estruturação das igrejas protestantes, e agora, de uma forma muito mais agressiva, nos anos mais recentes, das neopentecostais, por uma busca, no meu entendimento, uma busca pelo poder. Né? De certa forma, influenciando tanto o Estado, tem situações que você beira uma teocracia, o que é muito ruim. Né? O Estado laico não é... Primeiro, é bom que se pontue que o Estado laico não é um Estado sem religião. O Estado laico é um Estado que ele não tem uma religião oficial, mas ele promove a qualquer pessoa o direito de tê-la, ou até de não tê-la. E cabe a ele fazer com que esse processo ele aconteça naturalmente. Né? E que promova o convívio dessas tradições. Mas, mesmo sendo um Estado laico, dificilmente você vai numa repartição pública e você não vê um símbolo de uma determinada tradição. Via de regra, quando você vai numa repartição pública, você vê sempre um crucifixo, que é um elemento de tradição cristã. Então, a laicidade do Estado ela é posta à prova toda hora. As pessoas confundem um pouco as coisas. Agora, a bancada que hoje domina realmente essa questão da religião é a bancada evangélica, ela é uma bancada muito forte. Não só no Rio, como no Brasil todo, como você bem colocou. Isso aí não é mistério para ninguém. Algumas políticas públicas que poderiam transitar mais naturalmente, se fosse efetivamente pela vontade popular, às vezes ela se vai de encontro ao entendimento filosófico ou até mesmo a interesses. Por exemplo, a questão do aborto é uma questão muito polêmica. Eu mesmo venho de matriz africana, sou um iniciado em matriz africana, sou uma pessoa iniciada no candomblé nação Angola, numa casa muito tradicional. Agora em junho eu faço 20 anos de iniciação. E mesmo o candomblé que sempre abraçou, sempre trouxe para si
algumas pessoas e algumas situações que não eram muito aceitas nas religiões tradicionais de cunho cristão, que até então era o que tinha mais predominância, e ainda né? Só que saiu da Igreja Católica e foi para as igrejas protestantes. Mas ainda no grande bojo ainda mesmo o candomblé, ele também, nessa questão do aborto, ele se coloca contra o aborto. Mas não se deve olhar para no meu entendimento, não se deve olhar para essa questão sobre o aspecto religioso. Porque a mulher que tem lugar de voz, e entre elas, definir o que é o melhor. O que não pode acontecer é uma pessoa decidir abortar e morrer numa clínica clandestina. Então, por exemplo, nessa questão, você tem uma influência muito grande da igreja cristã dentro das bancadas, dentro da bancada evangélica, que congrega as duas igrejas, de certa forma. Nessa hora, elas comum muito parecido. Você tem questões, por exemplo, como a liberação ou não de drogas, e aí eu não estou colocando juízo de valor, né? Mas há de se ver isso pelo lado social. Qual é a vantagem e desvantagem de liberar ou não liberar a droga? Tem que ser analisado sobre o aspecto técnico, sobre o aspecto de saúde pública, sobre o aspecto de economia, de segurança pública, não sobre o aspecto da igreja, ou do terreiro, ou da mesquita. Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem pensado, mas eles influenciam muito. Então, essas questões que são mais polêmicas, elas acabam ficando emperradas, às vezes, anos, porque existe uma ideia de uma teocracia, ainda que seja velada, uma ideia de uma teocracia. Não estou escutando. Adriano, eu vou te fazer mais uma pergunta, que me parece que o Luiz Eduardo está com um probleminha técnico no som dele. Eu vou aproveitar para perguntar ainda dentro da sua experiência, porque você é líder dentro de um determinado segmento, se apresenta como líder de um determinado segmento religioso, você atua dentro do Estado, tem um cargo no Estado, trabalhando com essa questão, você é praticante de uma religião e também um acadêmico. Sim. E aí, a minha pergunta para você é sobre a relação entre esses pontos, principalmente a relação da academia com a religiosidade de matriz africana. A gente vem vendo cada vez mais um grande número de contatos. Há uma aproximação muito forte entre a academia e essas religiões, que não existia há um determinado período da história para trás, e hoje esse contato é maior. E aí eu queria te perguntar, qual é a principal diferença ali entre os posicionamentos, tanto o posicionamento religioso quanto o posicionamento acadêmico, e aonde esses dois posicionamentos dialogam melhor? Bom, então, eu diria primeiro que esse acesso à academia das religiões, da filosofia de matriz africana, ele acontece no momento em que se começa a pensar também nas questões raciais. Você não consegue determinar uma coisa, trazer a outra de forma, lógico, logo assim que imediata. E o que eu diria que o que hoje mantém enobrece o candomblé, além, lógico, das casas tradicionais, casas que realmente são casas centenárias, a casa mesmo a qual eu faço parte completou agora em mais 50 anos, e ele vem de uma casa que ano passado completou 100 anos, e foi tombada como patrimônio cultural da cidade da Bahia, que é o Tumbajuçara. Então, todas essas movimentações dentro da academia, bem como essas pressões sociais que fazem com que essas casas sejam conhecidas como polos de cultura, polos de saberes e fazeres, isso faz com que o candomblé se firme realmente, e a Umbanda também, se firmem como polos realmente culturais, polos de disseminação de cultura, de história.
Eu acho que a academia consegue abraçar essa questão com muita tranquilidade, com muita sabedoria, porque o que se verifica é que muitos dos costumes africanos que vieram para o Brasil, uso de folhas, culinária, nato, o próprio entendimento filosófico, mitológico, né, do orixá, do vodum, do Inquice, que cada nação tem uma determinada divindade, né, que algumas são parecidas, divindades ligadas às energias da natureza, mas cada uma tem o seu culto, tem a sua forma de chamamento, a sua forma de louvação, enfim. Mas isso aí era papo para outra entrevista, porque é muito assunto. No momento em que a academia consegue entender isso tudo e começa a vasculhar coisas que eram de 1000 anos, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, e consegue entender que isso é trazido até o dia de hoje. E tem todo um fundamento, né, por exemplo, de folhas que eram usadas para remédios e que são usados hoje na indústria farmacêutica. Então, acho que isso aí chama a atenção da academia, além da questão filosófica, de entender como era e o que é. Né? Haja visto que o candomblé sempre foi um culto muito fechado. Até hoje assim o é. Talvez a nação que tenha dado mais abertura, a nação de candomblé que tenha dado um pouco mais de abertura para ser conhecida, foram os Yorubás, a nação de Quito. Mas a nação Angola e a nação Jeje, elas continuam muito fechadas, pouco se sabe. Só quem sabe é quem está dentro. Entendeu? Mas não é porque acontece nada de desesperador ou anormal ou diferente. É porque, tradicionalmente, a religiosidade, a cultura do negro africano, a questão do conhecimento da religião, ela é passada oralmente. Eles não têm uma Bíblia, um livro que dê o ensinamento, que é passado de um mais velho para um mais novo. Até tem um ditado africano que fala que o conhecimento ele é passado de boca doce a ouvido limpo. É dessa forma. Então, por ser assim, os ensinamentos não são tão abertos. A academia conseguiu, de certa forma, talvez pela visão científica que se dá ao assunto, chegar em lugares que até então não se chegava a ser iniciado. E começou a olhar essas movimentações sobre vários aspectos, antropológicos, filosóficos, históricos, sociais, econômicos, e aí começou a ter uma série de estudos e de conhecimento acadêmico que foi formatado. Né? Eu acho que o caminho é esse. Então, acho que a academia dialoga muito bem com a questão religiosa, com a questão cultural, e talvez seja o que hoje em dia nos dê mais legitimidade perante a sociedade. Porque, infelizmente, quando você escuta uma pessoa muito humilde, uma zeladora de santo, um zelador de santo, um sacerdote muito humilde falar coisas, a sociedade talvez não dê muito valor, porque ele só vê aquele estereótipo de pobreza, geralmente da mulher ou do homem, negro ou negra. É a questão já do racismo estrutural, a questão da intolerância, aí tem uma série de questões envolvidas nisso, que fazem com que as pessoas também não dêem muito valor, né? Não está dentro daquele perfil eurocêntrico padrão, né? Que costuma se aceitar. Mas quando aquela informação daquele sacerdote, daquele velho, daquela velha, daquele negro, daquele pobre, ele passa pelo filtro de uma academia, porque a informação é a mesma. Muda a casca da apresentação, a informação saiu de lá. O acadêmico ele foi lá naquele reirinho, lá na Zona Oeste, na Baixada, ou onde for, né, no meio do mato, mais distante, ele foi lá beber daquela fonte, transformou aquela linguagem em uma linguagem acadêmica, buscou as questões mais científicas que ele consegue buscar nos livros, enfim, além do conhecimento empírico, e aí ele transforma aquilo numa outra linguagem, mas a informação é a mesma, a fonte que foi lá beber foi a mesma. Isso talvez nos dê muita legitimidade. Mais ainda, né? Mais legitimidade para esse público, para o próprio público acadêmico. Em contrapartida, o que você vê é que
aquele perfil que até então era típico de matriz africana, homem e mulher, negro, de baixa renda, e que eram pessoas de candomblé, eles começam, da década de 80 para cá, a migrar para as igrejas neopentecostais, ou pentecostais, ou protestantes no geral. Né? E aí a gente começa, de repente, a verificar um momento que na história já aconteceu, que é a questão daquela pessoa que até então não tem posse, não tem conhecimento, é vilipendiada, é violada, é maltratada, e que escuta que aquela religião dele é do demônio, que a vida dele está ruim porque ele serve ao demônio, e fica constantemente essa mensagem, ele começa, para ser aceito dentro de uma religião ou de uma normalidade social, ele começa a migrar para onde ele acha que ele vai, de certa forma, começar a se moldar nesse eurocentrismo, mesmo ele não tendo perfil. Mas ele começa a se envolver com aquela gente e começa a achar que faz parte daquele processo. Já aconteceu na Igreja Católica no passado, né, e agora acontece nas igrejas protestantes. Né? É mais ou menos isso. E qual era outra pergunta que eu falo pra caramba? Me perdoe, eu falo pra caramba, e às vezes eu pego o embalo e vou falando. Quando eu não, você respondeu perfeitamente a minha questão, que era justamente tentar entender a relação entre a academia e as próprias religiões de matriz africana, como é que se dá esse contato. Você explicou muito bem de como é que o acadêmico foi buscar esse contato e como é que ele trouxe esse contato para a linguagem científica, e a maneira como esse contato da academia acabou legitimando, pelo menos para o público acadêmico, o relacionamento dessas religiões com a sociedade. Isso daí foi muito bem respondido, foi muito bom. Luiz Eduardo, alguma pergunta? A gente tem como pilar da nossa Constituição essa noção de Estado laico, da qual a gente já falou anteriormente. Entretanto, a gente tem uma conjuntura um tanto quanto peculiar que diz respeito à ascensão de certos grupos religiosos ao poder nas esferas tanto federais quanto municipais e até estaduais, né, que fazem parte da sua seara. E eu queria saber do senhor se esses grupos políticos, se inserindo nessas esferas de poder, eles de alguma forma conseguem atrapalhar o trâmite institucional de uma superintendência como a sua dentro desse contexto do Estado, no que diz respeito à fiscalização da questão, a fiscalização, a implementação de normas, no que diz respeito à liberdade religiosa? Então, Adriano, só um momentinho. Vocês me permitem só um acréscimo? A gente trabalhou com esse tema numa questão anterior, e também houve um outro ponto que foi falado, até que levou a essa questão, que foi a relação entre alguns sacerdotes de matriz africana e a criminalidade local, de como alguns criminosos acabam vindo a atacar e a violentar. Então, nessa análise, relacionando ali o Estado com as religiões de matriz africana, eu gostaria que você também trouxesse para nós um pouco mais sobre como a subsecretaria trata essa questão. Como a subsecretaria, estando ela dentro do Estado, né, de um Estado repleto de lideranças de religiões que se mostram ali contrárias a essa diversidade, muitas das vezes, né, sem generalizar todas as religiões, sem generalizar, inclusive, a todas as lideranças pentecostais e neopentecostais que acabam sendo mais visadas dentro desse processo, mas a gente sabe que algumas lideranças são, e que essas lideranças representam um bom número de indivíduos, e assim acabam eleitas, acabam, enfim, agindo dentro desse processo. E, por um outro lado, além dessa questão que a subsecretaria está envolvida, porque, enfim, ela é parte do Estado, também tem ação paralela ao Estado desses grupos que exercem poder onde o Estado permite vácuo. Você poderia trazer para nós melhor esse lugar da secretaria nesses dois pontos, na relação com o agente do Estado e nessa relação com os agentes paralelos aí de grupos criminosos? Então, vamos lá. Primeiro que, como eu falei anteriormente, a secretaria ela tem uma liberdade de atuar dentro da área de direitos humanos, cada um na sua parte. Obviamente que existem
temas que são mais sensíveis, você acaba tendo dificuldade em fazer, por exemplo, em propor um projeto de lei que nos parece muito interessante, mas se ele vai de encontro ao interesse de uma determinada bancada, existe uma certa dificuldade. É do jogo, é política. Né? Por exemplo, um projeto que nós propusemos, eu e meu grande amigo, meu irmão de superintendente Márcio de Jagum, a quem eu mando um grande abraço, que foi a questão do assédio religioso. A coisa é muito automática, muito prática. Né? Existe o assédio moral, existe o assédio sexual. O que leva em consideração? O que os dois têm em comum? Né? É o não. O assédio moral, né? No momento que você fala assim, não quero mais escutar isso, e a pessoa continua, fica caracterizado no assédio moral. O assédio sexual, a pessoa chega próximo da outra e aquela pessoa que foi de alguma forma contactada, ela fala, não quero. Dali para frente é assédio sexual. O assédio religioso seria a mesma coisa. Né? Qualquer tradição que fala com você, é propor a sua fé. Se você quer escutar, você para e ouve. Se fala assim, não quero, dali para frente é assédio religioso. Não cabe mais. Né? Então, isso a gente tentou já 2 vezes, eu sei que foi para a votação e não teve pleito, não teve quórum. Porque realmente é um assunto delicado, um assunto que para a gente seria ótimo, né? Para a sociedade. Quando digo a gente, eu digo sociedade, obviamente, a sociedade como um todo. Porque as leis são feitas para todos, mas que vai de encontro, de repente, a um outro interesse. Então, essa é uma situação. Mas, na questão de atendimento, na questão, por exemplo, de influência dessas bancadas em determinadas ações do governo, nós temos outras instituições que também servem de salvaguarda para que isso não aconteça, que no caso do Ministério Público. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Eles têm a função dele também de guardião e orientador para toda vez que a coisa sai um pouco da mão, sai um pouco da normalidade, eles entram com uma orientação e com uma indicação de como deve ser feito, baseado na Constituição e nas leis. Então, isso aí por isso que é muito importante fortalecer as instituições. Né? E não ficar nessa loucura de fecha isso, fecha aquilo, como a gente está vendo atualmente hoje acontecer no país. Né? Muito pelo contrário, a gente tem que fortalecer muitas instituições. Né? Se é ruim com elas, é muito pior sem elas. Agora a questão, acho que eu respondi, Eduardo, a primeira parte, faltou alguma coisa que você queria saber? A resposta satisfatória. Tranquilo? E a questão dos narcotraficantes, aí a gente tem que ir um pouco lá atrás. Né? Existe um livro que eu não li ainda, mas estou caçando para ler, chamado Oração de Traficante, que dá uma pincelada justamente em todo esse processo, do começo até como chegou agora. Mas eu vou dar uma breve narrada sobre como isso acontece. Né? Isso acontece inicialmente através desse proselitismo das regiões pentecostais dentro do sistema penitenciário, né? Em que os representantes de uma determinada igreja vai lá para dentro do CEAP, do sistema penitenciário. Você até me corta o CEAP aí, porque não cabe falar o nome da secretaria, sistema penitenciário. Vou até recapitular de novo. Começa ele tem início quando determinada igreja vai para o sistema penitenciário para prestar uma assistência religiosa, e ali nesse processo de captação de fiéis, né? Um determinado traficante ele se sente compelido a essa fé, só que ele não entende muito bem como funciona o cristianismo. Então, ele faz uma deturpação toda dentro da cabeça dele, e esse traficante, que hoje em dia é conhecido como pastor, né,
ele começa a institucionalizar uma questão religiosa dentro da favela, dentro da comunidade, né, até mesmo no seu grupo de ação, né, com seus soldados, com a sua milícia. Ele começa a ter uma questão que naquela região não pode haver casas de matriz africana, porque ele foi ensinado, ou ele entendeu, que essas casas são casas do demônio. Mas ele continua vendendo droga, portando fuzil, matando, estuprando, tudo com bênçãos de uma deidade que ele diz que é Jesus, mas que a gente tem certeza que não é. Né? Porque em momento algum, para quem já leu a Bíblia, Jesus fala isso, porque pelo contrário, ele deixa dos 10 mandamentos, ele deixa 2. São muitos, que dão 2 mandamentos extremamente simples de entendimento, mas extremamente complexo na prática, que é amar a Deus todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, sendo que o próximo é qualquer um. Aquele cara que você também não acha, que você não gosta, aquele vizinho que te perturba, ele também é teu próximo. Né? Mas esse determinado pastor traficante, ele deturpou completamente. Né? E para ser mais exato, eu falei, pastor, mas isso começa até um pouco antes com o Barabu, que já até morreu numa ação policial, lá na Ilha do Governador, que ele proíbe até que as pessoas andassem de branco na comunidade. Né? Agora, qual é a função final disso? Eu não sei. Aí a secretaria que eu atuo, né, da coordenadoria dos direitos humanos, ela nem tem poder de polícia, nem poder de justiça. Ela recebe as demandas e dá os desdobramentos, encaminhamentos e um acompanhamento. Mas fica aqui uma dúvida se realmente é apenas a fé pela fé, uma fé deturpada, mas a fé pela fé. Não sei. Há quem diga que não. Existem outras situações escusas no meio, ilícitas nessa relação perniciosa de tráfico com determinada igreja ou determinada entidade religiosa, protestante, não protestante. Mas aí só a polícia pode definir isso, né? A gente só tenta entender. O fato é que as casas são fechadas com violência, continuam fechadas. O que a gente pode fazer é pegar esses sacerdotes, encaminhar para algum programa de proteção, para que eles se sintam protegidos de alguma forma, né? Ou encaminhar para uma assistência psicológica, ou encaminhar para algo que lhe permita conseguir alguma renda, porque ainda tem esse problema, e é bom até que se faça. Uma particularidade dessas casas que são fechadas é que aquele local onde é o templo religioso, ou terreiro, ou centro, o nome que você quiser dar, tem que ser o terreiro, ou seja, ser a igreja daquele sacerdote, ele também é a moradia daquele cidadão, e ele também é fonte de renda. Porque não há problema da pessoa tirar a renda da sua fé, porque o pastor recebe, o padre recebe, o rabino recebe. Então, ele também perde a sua fonte de renda. Então, numa violação só que ele sofre, ele perde o seu direito à liberdade religiosa, a exercer sua fé, ele perde a sua moradia e ele perde a sua fonte de renda. Olha que problemão. Adriano, só para esclarecer aqui para as pessoas que estão nos assistindo, eu vou fazer um pequeno corte aqui na nossa entrevista. A nossa entrevista está sendo gravada hoje por 3 pessoas que habitam o estado do Rio de Janeiro. Estamos em municípios diferentes, mas nós 3 estamos dentro do estado do Rio de Janeiro. Aqui no nosso estado, o sistema prisional ele fica todo por responsabilidade da Secretaria de Administrações Prisionais, a SEAP, como o Adriano citou. Então, no caso, quando a gente fala na SEAP, significa que está tendo uma ação dentro das unidades prisionais que a SEAP administra, e não exatamente dentro da secretaria, não é isso mesmo, Adriano? Correto. Então, só para esclarecer o nosso espectador que não se encontra no estado do Rio de Janeiro e não está acostumado com a nomenclatura. Então é isso, gente. A SEAP é uma secretaria de Estado, uma secretaria do governo do Estado.
ela cuida, gerencia o sistema prisional no estado do Rio de Janeiro, e aí nós estamos falando da ação de determinados segmentos religiosos que evangelizam e acabam formando sacerdotes dentro de unidades prisionais. E esses sacerdotes formados lá dentro, não na sua totalidade, mas alguns desses sacerdotes formados lá dentro, não passam pelo processo de evangelização, como a gente possa dizer assim, completo. Ele acaba vindo para o lado de fora, terminada a sua pena, e continua exercendo a sua ação de traficante, ao passo que também exerce determinadas ações enquanto sacerdote cristão. A mescla dessas duas ações faz com que haja uma perseguição religiosa a indivíduos de outras religiões, principalmente de matriz africana. É isso mesmo, Adriano? Eu consegui captar bem a informação? É isso aí. Perfeito. E deixando claro que é sempre uma minoria, né? Agora, o que a gente sente falta, e aí fica até o convite aqui, né? Quem é do Rio de Janeiro, centro do Rio, da cidade, eu tenho acesso, como você me colocou, eu sou conselheiro do CONEPRI. O CONEPRI ele é um conselho estadual formado por 21 tradições religiosas que existem no Rio de Janeiro. Mas, entretanto, as pessoas que participam, que são conselheiros, eles são eleitos. Mas as reuniões que acontecem toda segunda, quarta-feira do mês, ela é uma audiência pública. E qualquer um pode ir, levar a sua demanda ou a sua sugestão, para que isso, de repente, nos ajude a propor políticas públicas. Então, o convite é feito, porque a gente sente muita falta, por exemplo, nas reuniões, de elementos de sacerdotes ou até de fiéis de neopentecostal, pentecostal, né, para poder também colocar as suas verdades e entender e assim, até fortalecer essa relação interreligiosa. Porque essa é a grande sacada, é a interreligiosidade. É o saber que é possível e é salutar conviver com várias tradições, com várias fés, e isso não é conflitante. De forma alguma é conflitante. Porque, no final, se você encarar que a religião é religar, né? É ligar o homem a uma divindade, isso nos une muito mais do que nos separa, ou deveria ser assim. Né? O resto é questão ritual, é questão filosófica, são detalhes que não podem servir para desagregar, ou não deveriam. Adriano, pegando um gancho na questão da interreligiosidade que o senhor citou, já falamos também que o senhor é vice-presidente da Federação Interreligiosa Brasileira. E eu acabo pensando esse espaço como um espaço propício à construção de alianças para promover justamente essa questão da diversidade que a gente coloca, do respeito a todas as religiões, a compreensão de que não é um Estado arreligioso, ou um Estado sem religião, mas um Estado que abarca todas as religiões. E eu gostaria de saber de você se esse espaço é um espaço eficiente, na sua perspectiva, no sentido de construção de alianças para promover justamente esse respeito e essa diversidade. Você fala o espaço da Fibra ou o espaço da Secretaria? Não, o espaço da Federação Interreligiosa. Fibra. A sigla é Fibra. Sim, percebo. Então, a Federação Interreligiosa ela foi criada com esse contexto, né, de ser uma federação universalista. Ela abarcaria qualquer religião ou qualquer templo ou qualquer sacerdote e os membros da casa, aquela comunidade que quisessem realmente promover essa ideia da interreligiosidade, do bom convívio, né, das boas práticas, do bom convívio. A Fibra é muito recente, ela é um órgão privado, não sem fim lucrativo, e ela tem mais de um ano, então ela está engatinhando ainda. Então tem muita coisa que a gente está ainda naquela questão de montagem, de erro e acerto. Né? O presidente da FIBA é o Pedigan Renato, a quem eu mando um abraço. A tesoureira da Fibra é a professora Ekedma Helene, todos meus respeitos, e a secretária
é Kátia, que é assistente social e é a coordenadora do Centro de Cidadania LGBT de Niterói. Então, a ideia é que a gente faça isso, mas a firma está muito recente ainda. Eu vejo com muito melhor olhar, assim, muito mais maduro, por exemplo, o Coneplir, que tem essa mesma função. E ainda tem o aval de ser um órgão institucionalizado pelo Estado para juntar essas tradições, essas religiões. Inclusive, está acabando agora o primeiro mandato de 2 anos, está acabando agora, e já foi publicado no Diário Oficial o chamamento já para as eleições do ano que vem. Né? Deveria acabar agora, no meio do ano, mas em virtude da pandemia, a gente acabou solicitando uma extensão de mandato até o final do ano, mas do mais tardar em dezembro já tem que estar com a eleição já preparada para colocar os novos conselheiros, até para que venha sangue novo e a coisa continue fluindo. Então, você veja bem, são 21 tradições religiosas e tem muito mais no Rio, mas eu trouxe as 21 que são tradicionalmente mais conhecidas, e esse ano tem uma particularidade, a gente conseguiu o xamanismo, que até então não tinha. Tem islamismo, xamanismo, o wicano, né, que são os pagãos, candomblé, umbanda, outras matrizes africanas que existem, como eu falei, existem outras, catimbó, jurema, que cada pedacinho dessa religiosidade ela acabou dilongando ou mestiçando com outras culturas. Né? O culto de Jurema, por exemplo, ele tem a parte matriz africana, mas ele tem a tradição indígena muito presente. O catimbó tem muito da questão do sertanejo, tem a matriz africana na sua filosofia, mas traz muito do espírito sertanejo, né? Daquela coisa do Nordeste, enfim. Mas também é matriz africana. Aí você tem os judeus, tem os mormons, tem os protestantes, e tem os católicos, enfim, são 21 tradições que eu confesso a você que eu não vou lembrar das 21 agora, mas já está no Diário Oficial, se quiserem dar uma olhada lá, o chamamento para a eleição. Em qualquer tempo, desde que estruturado, com CPJ, com espaço. Adriano, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. Nós precisamos te pedir as considerações finais, mas diferente do que acontece com a maioria dos nossos entrevistados, eu gostaria de pedir também para você as orientações de como as pessoas podem buscar esses órgãos, caso elas necessitem das orientações deles. Primeiro, eu queria reiterar o agradecimento ao convite. Espero que eu tenha, de alguma forma, ajudado a falar, a explicitar um pouco mais do que é direito humano, do que é violação de direito, e principalmente, na minha parte, que é violação por intolerância religiosa e racismo religioso. Quem precisar, de alguma forma, acessar a secretaria ou tiver alguma violação, eu, Secretaria de Direitos Humanos mesmo, na condição de qualquer violação, porque aí, esse telefone que eu vou passar, ele serve tanto para violações contra a mulher, contra o público LGBT, de intolerância religiosa, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência. É o 0800, é um número que pode ser ligado de qualquer lugar. É 0800 0234 567. Repetindo, 0800 0234 567. É o Disque Direitos Humanos. Funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. A pessoa que vai fazer a sua demanda, a sua denúncia, e internamente vai ser encaminhado, esse atendimento ele é encaminhado para que dará o atendimento a essa pessoa de acordo com a origem da violação. Ok? E se quiser nos fazer uma visita, nós ficamos no prédio ali da Central do Brasil, no 7º andar. Todo o 7º andar da parte direita do corredor é a Subsecretaria de Direitos Humanos, para ser mais exato, a Subsecretaria de Proteção, Defesa e Garantia dos Direitos Humanos. Né? E a gente fica lá na sala 744.
precisando é só ir lá. Tem uma burocracia para subir, porque o prédio é da SEAP, a gente fica no prédio da SEAP, mas uma vez passada a burocracia, só ir lá. A gente vai ter o maior prazer em atender. Se estiver dentro da nossa alçada, a gente vai realmente fazer os desdobramentos possíveis. Se não tiver, a gente indica para onde é. Não vai sair de lá sem resposta. Senhor Adriano, nós só temos a agradecer, Roger e eu, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E digo a você, nosso espectador, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par de tudo que a gente tem produzido aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.